O tema é ética, compromisso com Deus e com o mundo. Eu vou tecer alguns comentários, não vai ser uma pregação. Eu vou comentar alguma coisa, analisar, jogar alguns conceitos para que então a mesa e os irmãos, de uma forma geral, possam ter pelo menos uma pista, um rumo para o debate. Bom, eu quero em primeiro lugar dizer que a ética, a verdadeira ética, repousa sobre honra e não sobre reputação. É preciso a gente começar fazendo esta diferença. Por quê? Porque honra é o que eu penso de mim mesmo, isso é honra. É o que eu sei de mim, é o que você não sabe, mas é o que eu sei a meu respeito. É o valor que eu dou a mim, são as coisas que eu sei de mim que você não sabe. Isto é que produz e que edifica o que se chama de honra. Reputação é exatamente o contrário, é o que você sabe e pensa a meu respeito. Isto é o que eu tenho como reputação. A gente vive num sistema social que a cada dia valoriza muito mais a imagem, a aparência do que a essência, e por isso sobrevaloriza a reputação em detrimento da honra. Na sociedade de hoje, os homens não estão tão preocupados com o que eles pensam de si mesmos. Eles estão muito preocupados com o que os outros pensam dele. E a igreja, como uma comunidade alternativa, deve se edificar ou edificar a sua ética, não em cima da opinião de fora, mas em cima dos conceitos que ela mesma tem sobre si, a respeito de si mesma, extraídos e exauridos da palavra de Deus. Isto posto, é preciso a gente dizer que há pelo menos 3 ideias de ética, além daquela que nós queremos abordar hoje. Há uma ética chamada ética relativista, aquela que relativiza as atitudes, as ações, os conceitos, tudo que se elabora relativamente. Esta expressão tornou-se quase que religiosa a partir do século XIX, né? Quando as pessoas, do século XX, melhor dizendo, quando as pessoas começaram a dizer tudo é relativo, tudo é relativo, tudo é relativo, e então o comportamento, a conduta, as atitudes, a ética também foi relativizada. Há uma ética relativista, é aquela que determina que tal coisa pode ou não pode ser pecado, pode ou não pode ser errado, pode ou não pode ser certa, dependendo da hora, do lugar e do ambiente onde você esteja. Tudo isso é muito relativo, dizem as pessoas. Há uma ética circunstancial que é um pouco mais sutil do que a ética relativista. Eu resumiria a ética circunstancial numa frase popular antiga, mas muito pertinente, que diz assim, isso é um ditado meio grotesco, mas que expressa a realidade. Há um ditado antigo que diz assim: terra de sapo, de cócoras, com ele. Esta é a ética circunstancial. Esta é a ética circunstancial, isto é, eu assumo a cor das circunstâncias. É uma ética, a ética do camaleão, é uma ética camaleônica, não é? Você é levado pela cultura, é levado pelas circunstâncias, e dependendo da circunstância e da cultura, o que é certo aqui nesta circunstância pode ser errado lá, o que é errado aqui nesta cultura pode ser certo lá, e assim nós estabelecemos esta ética circunstancial. Mas há uma ética também estratificada e cruel, que é a ética baseada no fanatismo religioso. E aqui eu quero fazer uma distinção entre cristianismo e religião, entre fé e religião, entre andar segundo a Bíblia e andar segundo a religião. Graças a Deus, porque do ponto de vista bíblico, o cristianismo não foi e jamais será uma religião. Cristianismo é um organismo, é um corpo. Nós não somos praticantes, nós não somos membros de uma corporação, nós somos membros de um corpo, e há uma diferença muito séria nisso aí. Nós não somos componentes corporativistas de uma instituição, nós somos membros vivos de um corpo vivo, que é o corpo de Jesus Cristo. Isso é cristianismo. Cristianismo é exatamente isso aí. Mas religião é outra coisa. Religião é o império das instituições, o império das tradições, o império dos dogmas, o império dos princípios mumificados e muitas vezes cheirando a mofo, mas que não são contestados por força
que o tempo lhes conferiu. Então isto gerou uma ética também. E é interessante que muitas vezes a ética religiosa fere a Bíblia, mas as pessoas não dizem nada. Tornou-se quase que mais perigoso ferir a ética religiosa do que a ética bíblica. Tornou-se quase mais perigoso para o membro de uma igreja, do ponto de vista institucional, ele ir de encontro à ética formulada pela religião do que ir de encontro à ética formulada pela Bíblia. Em resumo, é mais fácil alguém ser excluído de uma comunidade porque fere um estatuto, um regimento, do que porque fere a palavra de Deus. De modo que esta é a ética religiosa, que é perigosa, é tão perigosa que em alguns casos ela justifica a guerra santa, como é o jihad, no caso dos muçulmanos, né? Onde toda uma ética de violência, de crueldade, toda uma prática de crime, de matança é sacralizada por causa de uma ética gerada no fanatismo religioso. Quando os espanhóis conquistaram e saquearam o continente americano, com Cortés e com outros conquistadores, é interessante notar que houve um apoio da igreja institucional, no caso, evidentemente, da igreja católica, porque não havia como a igreja protestante, que estava vivendo a reforma, dar esse tipo de apoio, não tinha nem força para isso. A igreja católica então fez uma negociata com os conquistadores espanhóis, que vieram para saquear as Américas. Eduardo Galeano explora isso muito bem no livro As Veias Abertas da América Latina. Então o que foi que a igreja fez? A igreja concordou, prestem bem atenção, a igreja concordou em que as guerras de conquistas e os saques que seriam feitos e os genocídios que seriam cometidos e que foram pelos conquistadores espanhóis tivessem característica de guerra santa, e autorizou que no cabo das espadas fosse colocada uma cruz. Isto tudo ao preço de 2% do saque que fosse feito. De modo que os conquistadores, os espanhóis no caso, firmaram um compromisso com o Vaticano para repassar 2% de tudo quanto fosse retirado do continente americano, e em troca disso obtiveram permissão para que a espada dos conquistadores que cometeram, as espadas que cometeram o genocídio, que sangraram este continente e que simplesmente surrupiaram da forma mais grotesca. Calcula-se que foram levados somente ouro, 50 bilhões de dólares a moeda atual do continente americano. Tudo isso, do ponto de vista ético, da religiosidade cristã, foi considerado correto, porque a instituição faz isso. Por isso que nessa noite, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é isso: saber que tipos de éticas existem. Segundo, saber que há uma ética da religião, mas há uma ética bíblica, em cima da qual eu quero tecer alguns comentários nessa noite. Eu não vou ficar discutindo e divagando em cima do conceito religioso de ética, porque esse para mim realmente é mumificado, é gesso puro, né? Mas em cima de alguns pontos que a Bíblia toca. A primeira coisa que eu gostaria que você soubesse é que, do ponto de vista da Bíblia, a ética não é apenas comportamento. É preciso que nós tenhamos cuidado para que não sejamos apologistas do comportamentalismo. É verdade que não pode haver uma fé genuína sem comportamento, mas o perigo é que pode haver comportamento sem uma fé genuína. Então, é verdade que não pode haver uma ética bíblica sem comportamento, mas o perigo é que pode haver uma ética correta, um comportamento correto sem uma ética bíblica. Por isso a gente precisa ter cuidado para não cair na obsessão do comportamentalismo. Quando o Ricardo Barbosa esteve aqui alguns meses atrás, ele disse algumas coisas preciosas. Ele deixou algumas pérolas que até hoje eu estou refletindo em cima delas. E uma das coisas mais interessantes para mim, profundas, que Ricardo disse, foi o seguinte: ele disse assim: a pressão pelo bom testemunho tem gerado uma vida cristã falsa, hipócrita, mentirosa, consequentemente uma ética de fachada.
maquiagem apenas. Por quê? Porque a pessoa dentro da comunidade está tão oprimida pela necessidade de dar bom testemunho que mesmo quando não dá, ela cria a aparência que dá, para não ser decapitada, para não ser fuzilada. Então, a ética bíblica desemboca no comportamento, mas nem todo bom comportamento tem origem na ética bíblica. Eu quero concluir este conceito apenas dizendo a vocês o seguinte: todos vocês aqui conhecem pessoas que não são evangélicas, mas que têm um caráter e praticam a ética extraordinária, são, do ponto de vista ético, incontestáveis. No entanto, estão sob condenação porque não nasceram de novo. E vocês conhecem, nós conhecemos pessoas que não têm uma ética recomendável e bíblica, mas que estão caminhando, lutando, batalhando contra esses hábitos, contra esta forma de vida, e vão se educando e vão se formando, ajeita aqui, ajeita ali, e chamuscados vão chegar, mas chegam, em nome do Senhor. Então, queridos, para não demorar muito, a ética bíblica. Agora abra a sua Bíblia, que nós vamos começar a dar umas checadas na Bíblia. E vamos abrir primeiro em Mateus. Vamos agora abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. E a minha palavra aqui tem duas divisões. Primeiro, a ética na relação com Deus. E o segundo ponto que está aqui no meu bloco é a ética na relação com o próximo. Então, primeiro, na relação com Deus. A primeira coisa posta está aí no capítulo 5, versos 33 a 35. A primeira coisa que está posta é o seguinte: é que no meu trato e no meu compromisso com Deus, eu tenho que ser ético. Tem que ser correto, absoluto, leal. Este meu compromisso nos tratos com Deus, na minha relação com Deus, os meus compromissos têm que ser compromissos sérios e nunca jamais uma brincadeira de fé. Eu não posso brincar de igreja, eu não posso brincar de fé, eu não posso brincar de Deus. É o que diz aí no verso 33, Mateus 5, 33 a 35. Abram suas Bíblias e a gente pode rapidamente dar uma checada. Diz aqui: não jurarás em falso, ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Então estabelece-se aí um valor ético na relação com Deus. Isto é, na minha relação com Deus, no meu trato, no meu compromisso, nas minhas conversas, tem que ser o quê? Sim, sim e não, não. É por isso que para orar não precisa de muita conversa. A oração não é a prática extenuada da conversa. A oração é apenas este envolvimento com Deus, com seriedade e com ética. Primeiro ponto ético na minha relação com Deus é este: eu preciso de seriedade, lealdade e de uma ética realmente concreta nos tratos e nos compromissos que eu assumo com Ele. Por isso que a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor não votar. É melhor você não assumir compromisso do que assumir compromisso e não realizar o compromisso assumido. Em segundo lugar, a Bíblia me diz que na prática cristã, da minha relação com Deus, eu preciso viver uma ética. Está aí no capítulo 6, versos 1 a 4. Capítulo 6, versos 1 a 4. Diz que eu devo guardar e exercer minha justiça diante dos homens. Diz que quando eu der a minha esmola com a mão direita, a esquerda não deve ver. Isto é, eu devo ser discreto, até mesmo dentro da minha relação com Deus. E quando eu saio deste padrão, eu estou sendo o quê? Antiético. Para que eu seja ético, na minha relação com Deus, eu tenho que andar neste padrão de discrição. E eu estou citando aqui Mateus, depois vamos ver outros textos, porque uma das coisas que eu acho mais extraordinárias no ministério de Jesus Cristo, que para mim é a prova mais contundente no Novo Testamento da divindade dele,
é esta expressãozinha que aparece no Sermão do Monte, que diz assim: eu, porém, vos digo. Observem que ele, antes de dizer isto, ele cita o que? A lei. Ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos. Aí ele cita a lei, ele diz não, mas ele continua dizendo eu, porém. E eu pergunto a vocês, qual era o outro indivíduo na Bíblia inteira que teria autoridade para dizer a lei diz assim, eu, porém, digo assim? Somente quem legislou, e quem legislou foi Deus. Portanto, aí está caracterizada a divindade. Por isso que eu estou trabalhando um pouco em cima deste Sermão do Monte, porque ele está respaldado nesta divindade autorizada de quem disse eu, porém, vos digo. Mas ele diz que a ética deve estar também na oração. Está aí dos versos 5 a 13, é um pouco longo, nós não vamos ler aqui, mas ele fala que tem que haver ética na oração. A oração não pode ser um discurso em que eu fale de mim para mim, ou que eu fale de mim sobre mim, mas é preciso que eu tenha ética na oração, isto é, seja sério, comprometido, leal, correto na oração. Não minta. O que eu estou querendo dizer isso é que eu não minta orando. E que a oração, ela deixa de ser ética e passa a ser antiética quando ela vira telegrama. Quando alguém ora mandando recado para os outros: Senhor, tem misericórdia do teu servo, aquele que está de camisa azul, camisa amarela, aquela mulher de saia assim. Eu estou sendo assim meio direto, mas quantas vezes a oração é um recado, é uma mensagem, é um telex que se manda, é um fax, hoje é um e-mail que se manda para o próximo, usa-se a oração como instrumento para dar recado, é antiético. Usa-se a oração para se dizer o que não se tem coragem de dizer diretamente. Não se tem coragem de chamar o irmão e dizer em amor: olha, irmão, eu estou pensando isso. Então usa-se o recurso da oração, e aí ela deixa de ser ética. Uma vez eu pastoreava uma igreja, e numa reunião de oração, uma mulher começou a orar, e ela sempre orava assim. E eu fui observando ao longo do tempo, ela dizia: Senhor, eu sou uma miserável, eu sou uma desgraçada. E era uma autocomiseração tremenda. Ela dizia tudo quanto não prestava dela mesma. E o tempo foi passando, e aquilo foi subindo. Um dia a gente estava na reunião de oração e ela começou: Senhor, me ajuda, porque eu sou uma desgraçada, uma miserável. E quando ela disse amém, eu bati no ombro dela e digo: é verdade, você é uma desgraçada, é uma miserável. E ela olhou para mim com os olhos desse tamanho e disse: o senhor não pode dizer isso de mim. Eu digo: então, cadê a humildade da oração? Na verdade, ela não estava sendo verdadeira nem consigo mesma, entendeu? Ela não estava sendo leal nem com ela mesma. É como se alguém dissesse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E eu dissesse: meu irmão, é verdade, você tem pecado muito. E a pessoa fica braba. Então não é uma confissão sincera. E não sendo uma confissão sincera, a oração perde o sentido ético. Amém? A oração, para ter ética do ponto de vista da palavra de Deus, é preciso ser como aquele publicano que não olhava nem para cima e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pobre pecador. E a Bíblia diz que este subiu justificado. Tem que haver ética no jejum. Há uma diferença, está aí nos versos 16 a 18. Há uma diferença entre jejuar e passar fome. Você, se quiser praticar eticamente o jejum bíblico, a Bíblia dá as coordenadas. Isso tem a ver com a minha relação com Deus, porque eu não jejuo para Nery, nem para Cássio, nem para minha mulher. Eu jejuo para o Senhor. E este jejum para o Senhor tem que estar recheado de uma ética bíblica. E a Bíblia diz que quando eu jejuar, eu não devo trazer no rosto a aparência de quem jejua. Então, aquele é o dia em que eu devo fazer minha barba mais bem feita, pentear meu cabelo de uma forma mais eficiente, botar uma roupa, em suma, parecer que estou alegre, feliz e satisfeito. Não dá sequer a aparência de que jejuo. O hipócrita faz o oposto, ele quer que todo mundo saiba que ele está jejuando. A ética bíblica determina que as coisas que são feitas para Deus na relação com Deus são coisas que só Deus deve ver. É por isso que eu não devo orar para que os outros vejam, mas em secreto para que Ele veja. É por isso que eu não devo jejuar para que os outros observem, mas jejuar para que Ele veja. Esta é a ética da minha relação com Deus.
Os versos 19 a 24 fala que tem que haver ética nos valores. Observe aí capítulo 6, os versos 19 a 24, que fala: não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Eu acho que seria ainda interessante, eu tinha muita vontade de fazer um estudo bíblico sobre a concepção dos valores na vida financeira do cristão aqui na terra, porque a postura nossa do discurso é uma, mas da atitude com relação ao valor do vil metal é outra, né? E a Bíblia diz que na ética, na minha relação com Deus, eu nunca vou poder dizer: Senhor, Tu estás em primeiro lugar, se realmente Ele não estiver em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que onde estiver o meu tesouro, aí estará o que? O meu coração. Portanto, há que haver ética nos valores na minha relação com Deus. E dando um último ponto aqui sobre a ética na relação com Deus, eu diria que tem que haver, isto é um ponto sensível, ética no uso dos carismas, no uso dos dons espirituais. Eu vivo impressionado como há uma falta de ética no uso dos dons espirituais. Como se mente em nome de Deus, como tem profeta de Araque, tem profeta e profetisas que ficaria muito melhor o nome de fuxiqueiros e fuxiqueiras, porque são profetas de Araque. Creio eu neste dom? Creio que há uma contemporaneidade dos dons espirituais? Creio. Agora, o que me estarrece é a quantidade de profetas e de praticantes dos dons e dos carismas sem ética, mentindo em nome de Deus, dizendo que Deus disse o que Ele nunca disse, chamando de servo quem nunca foi servo, e por aí vai, criando expectativas, destruindo vidas, aniquilando esperanças, iludindo pessoas, e o que é pior, afastando da Bíblia. Porque é interessante, quando as pessoas começam a ouvir estes falsos profetas, começam a ter preguiça de ler a Bíblia. Agora, presta atenção, para não dizer que o pastor Alexandre disse que as profecias não são a realidade. São. Eu estou dizendo que o volume de falsos profetas que profetizam sem ética e sem compromisso com Deus é que é muito grande. Agora, eu não vou deixar de acreditar porque tem falso. É o que eu disse à minha classe domingo: não é porque tem dinheiro falso que eu vou andar liso. Não é? Imagine você, no dia de receber o salário lá no seu trabalho, você diz: não quero dinheiro não. O senhor pode ficar com o meu dinheiro, que eu não quero mais saber de dinheiro, porque tem muita nota falsa por aí, então eu vou andar sem dinheiro. De jeito nenhum. A presença do falso deve servir para realçar o verdadeiro. A presença do falso deve servir para me ensinar a discernir. É por isso que não é o fato de haver falso profeta que vai me fazer desacreditar do verdadeiro profeta. Amém? O verdadeiro profeta é o que mantém uma ética no seu compromisso e na sua relação com Deus. Portanto, o uso dos carismas, preste atenção nisso aqui, não é o fato de uma pessoa ter dons e carismas, ou carismas, que são a mesma coisa, que denunciam que ela tem uma boa ética. Cuidado! O texto que eu citei, que é Mateus 7, 21 a 23, mostra isso, que no dia do juízo, alguns vão chegar diante do Senhor e vão dizer: em teu nome, nós, o que é que diz o texto? Expulsamos demônios, o que mais? Leia aí, Nery, a 23. Aí, vão aparecer os que vão dizer: expulsamos demônios, fizemos maravilhas e operamos milagres. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a palavra iniquidade. No original significa ilegalidade, os que não vivem de conformidade com os preceitos de Deus, com a legislação divina. Isto é ser iníquo. Iníquo é aquele que contraria a legislação divina.
e, portanto, é passivo da sanção de Deus. Então, eu encerro este ponto da relação ética na relação com Deus, abrindo seus olhos para isso. Não é o fato de uma pessoa impor as mãos e curar o enfermo, expulsar um demônio, que revela, que denuncia que ela é praticante e que tem uma ética muito boa na sua vida. Deve haver ética no uso dos carismas. É por isso que a Bíblia diz, dentro do contexto dos dons, a Bíblia diz, faça-se tudo com ordem e decência, exatamente no contexto dos dons. Em segundo lugar, que é a última, segunda e última, né? A ética na relação com o próximo. A gente acabou de ver a questão da ética na relação com Deus. Ética no jejum, ética na oração, ética nos valores, ética no compromisso, ética nos carismas e ética no cotidiano da prática cristã. Isto é ter ética na relação com Deus. Agora, ética com relação ao próximo. Mateus 5:5. Em primeiro lugar, diz que para que eu seja ético com o próximo, eu tenho que ser manso com ele. E interessante que manso aqui não é ser passivo, bobo, besta. Manso significa ser cavalheiro. A palavra manso é a mesma palavra para cavalheiro, ser educado, cortês, essa é a palavra, ser cortês. O manso não é aquele que é facilmente enganado, não é o tolo. Na minha relação com o próximo eu tenho que ser manso, mas não bobo. Pelo contrário, diz a Bíblia que eu tenho que ser prudente como as serpentes. A minha ética na relação com o próximo não implica em ser tolo, mas implica em que eu devo ser prudente e implica em que eu devo ser cortês, que eu posso dizer toda a verdade que deve ser dita, mas dentro de um ponto de vista de cortesia e mansidão, que vão revelar toda a minha ética no compromisso e na relação com o próximo. Jesus dizia as verdades mais contundentes, mas o dizia de forma mansa e educada. Eu penso que foi Ernesto Che Guevara que sintetizou e conceituou isso muito bem para o mundo moderno, quando ele disse que há que endurecer, pero sem perder a ternura jamais, né? Tem que ser duro, dizia ele, duro, mas sem perder. Eu não sei se havia autenticação da vida dele para isso, porque eu acho difícil fuzilar alguém com ternura, né? Erguer um paredão com ternura é muito difícil. Agora, que do ponto de vista da elaboração do conceito é sensacional. Ser firme, mas ser terno, né? Ser contundente com ternura, dizer a verdade, não abrir mão. Isto é ética na relação com o próximo. Imagine você se o médico chega na minha casa, eu estou doente, e ele, para ser bom, diz, não, você não tem nada. Cadê a ética desse médico? Não, ele tem que dizer o que eu tenho, sem tirar nem pôr, mas dizer de forma cortês. Em segundo lugar, o verso 7 do capítulo 5 diz que para haver uma ética cristã na minha relação com o próximo, tem que haver a prática da misericórdia. E o que é misericórdia? Não é ter misericórdia de alguém, não é cobrir os defeitos de alguém. A palavra misericórdia vem do latim, que é justamente um coração quebrantado, comiserado, misericordes, né? Ou corde. Então, é o meu coração que é quebrantado em relação ao próximo. Faz parte da ética da relação com o próximo a prática da misericórdia. E nós temos que ser misericordiosos, porque Deus sempre foi e é misericordioso conosco. Se eu ajo com misericórdia, eu estou repetindo o que Deus fez e que Deus faz comigo todos os dias. Pois a Bíblia diz que a sua misericórdia são a razão de não sermos o quê? Consumidos. Então, se você quer ter uma ética cristã na relação com o próximo, não seja como praticante da lei de talião. Não diga ao próximo, comigo é assim, é 880, olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Esta é do Collor. A nossa não, a nossa é outra. É bateu, tome a outra face. É difícil. É difícil, né? É muito difícil. Mas a ética cristã exige esta prática de misericórdia. Em terceiro lugar, o verso 9 diz que para que haja ética na minha relação com o próximo, eu tenho que ser produtor de paz, eu tenho que ser pacificador e não promotor de confusão. Eu não posso ser um promotor
como dizem hoje os colunistas sociais, né? Promoter. Acho que eu nunca me pendi muito para aprender francês, justamente porque eu não gosto desse biquinho, né? Promoter. Mas eles dizem que o promotor de caos, os promotores do caos, há pessoas que são absolutamente habilitadas para promover o caos. A cisânia. Alguns anos atrás havia uma revista em quadrinhos chamada Snowgood, a história do grão-vizir que queria ser califa no lugar do califa. Não sei quantos aqui conheceram, de Uderzo, um espanhol, uma revista sensacional, uma filosofia profunda em forma de quadrinhos. E Snowgood, cujo nome já é uma mensagem, porque is no good, né? É um arranjo aí de inglês, quer dizer, é um remendo para dizer que o indivíduo já não é fluxo e cheiro. Baixinho deste tamanho, com o nariz maior do que o meu, cuja mente durante 24 horas estava sempre montando uma engenharia para derrubar o califa, para ele ser califa no lugar do califa, e dava tudo errado. Ele era o promotor do caos, ele vivia imaginando o caos, a desgraça, a tragédia, para jogar em cima da vida do califa. O cristão é o oposto. Osborne diz, no tempo do seu ministério, realmente abençoado, que nós somos produtores de provas, e uma das maiores produções de prova de que Deus é real na nossa vida é quando nós somos pacificadores. Deus nos chamou não para dar nó, mas para desfazer nó. Deus nos convocou não para fazer guerra, mas para fazer paz. Deus nos chamou não para produzir contenda. Aliás, a Bíblia diz que Deus aborrece 6 coisas e uma ele abomina. É justamente aquele que produz contendas. Então, a ética cristã exige e impõe que eu e você, meu irmão, sejamos o quê? Pacificadores. Os versos 21 a 26 dizem que a ética cristã impõe que eu viva uma vida de amor. Se não, observe Mateus 5 ainda, versos 25 e 26. Ensina, versos 21 a 26. Ensina que antigamente eu poderia ser vingativo, poderia retaliar, mas o que a Bíblia ensina agora é que quanto menos a pessoa merecer, mais ela deve ser o quê? Amada. Esta é a inversão da ética cristã em relação à ética do mundo. A ética religiosa, para ser boa, muitas vezes ela diz: você tem que ser justo, faça o que o indivíduo merece. É bonito, mas a ética cristã diz que eu devo ser amoroso com quem não merece. A prática do amor revela um compromisso ético com o meu próximo, amém? E isto em atos concretos. Não adianta. Um amigo meu da Visão Mundial, que foi missionário na África, disse que a coisa mais difícil era para dizer a uma tribo faminta que Jesus era o pão da vida. Ele me disse: olha, eu procurava outra palavra, e eu conversei muito com o Manfred Grelet, que foi presidente da Visão Mundial, e ele dizia que a conversa éramos ele e esse irmão, amigo meu e dele, e esse irmão dizia: quando eu ia pregar sobre esse texto, eu procurava outra expressão, porque eu estava no meio de uma tribo africana, onde as crianças morriam como inseto, quando você bota inseticida, todo dia morriam muitas de fome, porque não tinham o que comer, e lá ia eu pregar e dizer: Jesus é o pão da vida. E ele disse: um dia eu fiz uma carta para a missão dizendo: eu só vou pregar que Jesus é o pão da vida quando antes de cada sermão sobre esse tema eu der um pão para eles comerem. De modo que, o que eu quero dizer é que se esse amor não tiver concretude do ponto de vista cristão, ele é antiético, é discurso, é mentira, é falso. A Bíblia diz que eu não posso olhar para uma pessoa que está morrendo de frio e dizer: oh, meu irmão, você está com frio, Deus o abençoe, vá para casa. Ou então dizer: eu vou orar para você esquentar, para um anjo esquentar você, né, para descer um forno do céu, um aquecedor do céu. Não, a ética cristã impõe, é o que a Bíblia diz, que eu devo providenciar agasalho para o meu irmão, porque qualquer outra coisa que eu pregue nesse sentido e não faça, torna-se o que? Antiético, né? O amor ético é aquele que faz ter atitudes com relação ao próximo.
Mas os versos 27 a 32 diz que eu devo ser ético também na pureza. Na pureza, não somente no amor, mas também na pureza. Ali diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas a ética cristã afunila e diz: qualquer que olhar para a mulher com intenções impuras, no seu coração já. A expressão, presta atenção nisso aqui, ó. A expressão grega para esta afirmativa que diz qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, a expressão grega é segundo olhar. Porque senão o indivíduo radicaliza e diz: eu não olho mais para a mulher, e aí corre um sério perigo, corre um sério risco, porque daqui a pouco vai estar olhando para o homem. Não é errado o homem, eu estou falando do homem olhar para a mulher, porque esse é o contexto aqui do Mateus. Mas o que a Bíblia diz é que o risco, o perigo está no segundo olhar. Quando a moça passa, você olha, amém, mas de repente você olha de novo. Este segundo olhar já tem outra motivação. É isso que está aqui no texto original. A ética pode sucumbir no segundo olhar. No segundo olhar. E nunca, dificilmente ela sucumbe. Pode sucumbir no primeiro, mas é difícil. Eu tive um amigo gaúcho chamado Zé Pitoco. Um gaúcho lá de Bagé, fino como todo gaúcho de Bagé, sutil como um elefante numa loja de porcelana, né? E ele sempre me dizia o seguinte: olha, tudo depende do clique. Eu dizia: que história de clique é essa, Zé? E ele dizia: não, o clique é o seguinte, eu estou às vezes numa festa, olho para uma mulher, dá um clique. Eu sei que de clique em clique ele acabou morrendo de um infarto num hotel em Brasília. Estávamos hospedados no mesmo hotel, e de madrugada me acordaram para avisar que Zé estava morto com a garrafa. Cheguei lá no quarto, estava ele morto com a garrafa de uísque do lado, um fazendeiro, um homem com posses extremas, largas, com aviões, com tudo. Estava Zé morto. E depois eu vim saber da história. Ele estava vindo de outra conquista, de outro clique, né? A ética sucumbe quando se vive assim, completamente. A ética cristã diz que o meu compromisso é interior. No resumo final vocês vão entender mais um pouquinho. Os versos 39 a 42 diz que a verdadeira ética na relação com o próximo me ensina a renúncia do que eu tenho direito. Isso é uma coisa difícil. Porque é muito fácil a gente ser humilde quando está errado. Quando a gente sabe que está errado, se humilha com a facilidade, com a beleza. Agora, difícil é você se humilhar quando tem a razão do seu lado. E uma das coisas mais fascinantes da vida de Jesus é que tudo que se fez contra ele foi injustamente, mas ele não reclamou de coisa nenhuma. A ética cristã me ensina que muitas vezes, para que este relacionamento com o próximo seja leal e ético, eu tenho que abrir mão dos meus direitos. Eu tenho que dizer: é meu. Por justiça é meu, mas por amor ao reino e para viver a ética do reino, eu abro mão. Amém? Isto chama-se investir na ética do reino. E nas relações rompidas, diz os versos 43 a 48, né? Nas relações rompidas com meu irmão, que eu não devo sequer ofertar, é antiético do ponto de vista cristão dar R$1 de oferta. Se o meu irmão tem alguma coisa contra mim, aí a ética sucumbe, não é? É por isso que eu tenho que ser perfeito, não no sentido da ausência de erros, mas a palavra perfeição no Novo Testamento significa sinceridade. Eu tenho que ser sincero, sinecera. Daí vem a palavra sincero, não ter cera, não ter cera para tapar buraco. Eu tenho que ser o que sou, para a glória de Deus. E tenho que ser ético no julgamento do próximo. Eu estou correndo. Capítulo 7, do verso 1 a 5, diz que eu não devo julgar, porque o julgamento é um bumerangue. Eu lanço a bomba do juízo contra o meu próximo, quando eu menos espero ela volta aí, bate na minha testa, né? Assim como a misericórdia tem mão dupla, ela vai e volta, o juízo também tem mão dupla, ele vai e volta. Com a mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Com a mesma medida que eu for misericordioso, eu serei alvo de
misericórdia. A vida cristã, eu concordo com o que disse um pensador evangélico brasileiro, é vivida à base de ação e reação. O reino de Deus é uma coisa à base de ação e reação. Você dá um passo para Deus, Ele dá dois para você. Você dá um para trás, Ele se afasta. Então, quando eu sou misericordioso, eu alcanço misericórdia. Quando eu estou praticando julgamento contra meu irmão, eu também sou julgado. Em resumo, meu amado, a ética cristã na relação com Deus e na relação com o próximo, ela é uma ética de essência e jamais de aparência. Não há docetismo. A palavra docete significa aparência. Havia uma propaganda de um negócio chamado Denorex, que dizia parece, mas não é. A ética cristã não é a ética do Denorex. Ela é o que é. E eu só vou crescer se eu for o que eu sou. Amém? Se eu sou carrancudo, eu tenho que ser carrancudo. Eu não vou ficar agora botando os dentes de fora, porque eu estou numa comunidade. Não. Se eu sou, eu tenho que expor. Eu tenho que me expor. Eu tenho que fazer um striptease espiritual e psicológico diante de Deus para que haja cura. A ética cristã impõe que eu seja o que eu sou, para que eu venha a ser o que Deus quer que eu seja. Só isto. Na hora que eu começar a viver, e eu já vivi muito assim, preocupado com o que vocês pensam, ou com o que vão dizer de mim, e dizem muita coisa. Imagine se eu dissesse o que eu sei de mim, não é? Então eu fujo da área de cura de Deus. E encerrando, nesta relação com o próximo, inclui relação com o mundo. Em Isaías capítulo 5, você vai encontrar, eu só vou citar os textos, não vou ler por cada hora. Isaías capítulo 5, verso 8, diz que eu tenho que ter ética na questão, por exemplo, da especulação imobiliária. O verso 8 do capítulo 5 diz assim: ai dos que ajuntam casa a casa, até que não há mais espaço para ninguém. Isto é, o especulador imobiliário, a Bíblia desce o chicote nele. Eu não vou citar outros textos como Tiago, porque não tem tempo, né? Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que ter uma ética cristã para confrontar o especulador imobiliário. Amém? Está em voga hoje. A Bíblia diz que eu tenho que ter ética cristã em Isaías capítulo 5, versos 11 e 22, para confrontar o hedonismo. O verso 22 parece até conversa de botequim hoje em dia. Diz assim: ai daqueles que dizem eu sou herói para beber vinho e tal. É o indivíduo que diz: tomei todas que eu podia a noite toda e nem fiquei bêbado. É o que está lá. O hedonismo, o reino do prazer e da satisfação da carne. Eu tenho que ter ética para confrontar, por exemplo, os blasfemos, aqueles que dizem faça Deus logo o que tem que fazer, para a gente não perder tempo. Está lá em Isaías capítulo 5, versos 18 e 19. Tenho que ter ética contra os camaleônicos, Isaías capítulo 5, verso 20, que mudam de opinião dependendo do lugar que estão. Tenho que ter ética contra os soberbos, está lá em Isaías capítulo 5, verso 21, os que dizem comigo ninguém pode, eu sou o tal, eu sou a referência. Eu conheci um rapaz, calouro de seminário, meu contemporâneo, que um dia, está aqui vários irmãos amados seminaristas. Esse rapaz parecia que tinha engolido um rei. Primeiro ano lá. Eu me lembro que um dia foi pregar o Dr. Paulo Pearson. Olha, o Dr. Paulo Pearson, um americano, que chegou a ser reitor do seminário de Fuller, um homem com uma bagagem extraordinária. E enquanto o Dr. Paulo pregava, este rapaz estava com um papel escrevendo. E todo mundo pensava, quem estava olhando, que ele estava anotando lições preciosas do sermão do Dr. Paul Pearson. Para azar desse rapaz, ele esqueceu o papel ali. E era uma folha inteira anotando as falhas e os erros teológicos do Dr. Paul Pearson. Né? Então ele botava lá, ele errou quando disse isso, ele falhou quando disse isso aqui que ele disse. Ele fez revelou-se, depois ficou ridicularizado, porque era um rapaz que estava iniciando o seu curso, procurando falhas que ele nem sabia detectar. Num homem que chegou a ser reitor de um dos seminários mais conhecidos do mundo, que é o de Fuller, na Califórnia. Então, a soberba, diz a Bíblia, precede a ruína.
Precisa ter cuidado. Nós temos que ter uma ética cristã para enfrentar a soberba. E Isaías capítulo 10 e verso 1 diz que eu tenho que ter uma ética cristã para enfrentar até os políticos. Diz aí: ai dos que legislam de forma errada, para oprimir, para tirar da viúva, do órfão e do pobre. Está lá em Isaías capítulo 10. Eu acho interessante é o seguinte, é que quando a gente fala na destruição de Sodoma e Gomorra, só lembra do aspecto moral, mas esquece que uma das causas da destruição, e a maior delas, foi a questão da injustiça social em Sodoma e Gomorra, não é? Deus veio para corrigir isso. É preciso haver uma postura ética cristã em relação a isso. E meus amados, em resumo, qual era a ética de Jesus de Nazaré? Era a ética da ação e da palavra. Ele falava, mas ele agia. Ele caminhava na direção do discurso. Amém? O discurso era apenas a concretização. Aliás, a caminhada era apenas a concretização do discurso. Eu lembro que nós estávamos conversando no dia, Ariovaldo, que pregou aqui, eu e Caio. E o Caio estava escrevendo o original do livro Seguir Jesus, no mais fascinante projeto de vida. E quando ele acabou de mais ou menos de dizer como seria o livro, o esboço todo, Ari bateu assim na testa, é um gesto bem típico dele, ele gosta de fazer assim. Ele disse assim: pastor, o irmão acabou de nos dar uma das maiores chaves hermenêuticas do Novo Testamento. Eu lembro que o Caio disse: por quê? Porque o senhor acabou de nos dizer uma coisa muito importante, que nós não devemos atentar só para o que Jesus falou, mas sobretudo por onde ele andou, os ambientes, as casas, a forma, a movimentação, a caminhada diária dele. Eu encerro dizendo o seguinte: ética cristã para com Deus e para com o próximo resume-se em termos um discurso, porque tem que ter, mas termos uma prática. Não é somente a ortodoxia, mas é a ortopraxia. Não é somente a teoria, mas é a prática. Não é somente a mensagem, a proclamação, o querigma, o discurso, mas a caminhada. Juntando essas duas coisas, o falar e o andar na nossa vida, este enfoque que é difícil, mas Deus vai fazendo a cada dia, nós teremos a prática de uma ética cristã para com Deus e para com o próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém.